Olá! Vamos falar de uma transformação social que, olha, está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. A escolha, cada vez mais comum, de ter um pet em vez de filhos, sabe? Partindo do texto de Zé da Flauta, a gente vai tentar entender o que essa mudança toda diz sobre o nosso estilo de vida atual e, claro, o que ela pode significar para o futuro. Para organizar nosso bate-papo, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, a gente vai entender essa nova família moderna. Depois, vamos ver o impacto disso na demografia e na economia. Na sequência, um assunto bem prático, o desafio da higiene nas cidades. E, por fim, uma reflexão. Seria essa uma transição silenciosa? Então, bora começar pelo começo, a nova família moderna. É aqui que a gente mergulha na raiz dessa mudança de comportamento. E aí vem a pergunta que está no ar para muita gente, né? Filhos ou pets? Parece que a vida moderna abriu um leque de opções e essa escolha é um baita reflexo dos nossos tempos. Pensa só, o autor coloca lado a lado dois caminhos. De um lado, aquela formação de família mais, digamos, tradicional. Do outro, a posse de um pet, que é visto aqui como uma espécie de substituto emocional. E é exatamente essa troca, essa substituição, que está no centro de tudo. E se alguém duvida que isso é uma tendência real, é só olhar para o dinheiro. O mercado pet explodiu. O que antes era uma coisinha de nicho virou uma indústria gigante. É pet shop de luxo, salão de beleza para bicho, clínica veterinária super moderna, tá pipocando em tudo que é canto. Isso mostra, sem sombra de dúvida, o tamanho do impacto dessa escolha no nosso dia a dia, no nosso consumo. E aqui, olha, chegamos no coração da análise. A frase do autor é direta. Os pets se tornaram substitutos emocionais para muitos que escolhem não ter filhos. Uau! É uma afirmação forte, né? Mas ela resume perfeitamente a essência desse fenômeno que a gente está observando. Beleza. Agora que a gente entendeu a escolha individual, vamos dar um passo atrás para ver a foto completa. Quais são as implicações demográficas e econômicas disso tudo? Vamos lá. E aqui o texto traz uma ideia, olha, bem provocadora. Ele sugere que esse fenômeno todo poderia de alguma forma estar alinhado com estratégias maiores, talvez até governamentais, de controle populacional. É uma conexão que de repente liga uma escolha superpessoal a um cenário muito, mas muito maior. Dá o que pensar, hein? E o negócio funciona como um efeito dominó, sabe? A taxa de natalidade cai e isso já muda todo o cenário demográfico. Com o passar do tempo, o que acontece? Menos gente trabalhando, ou seja, a população ativa diminui. E quem é que sofre com isso? Os sistemas de previdência, de aposentadoria, eles ficam super pressionados. No final das contas, a longo prazo, é a estrutura inteira da sociedade que balança. Ok, vamos sair um pouco desses grandes temas e trazer a conversa de volta para a rua, para o nosso cotidiano. A gente chega agora no desafio da higiene urbana, uma consequência, sim, super visível do aumento de pets nas cidades. Dá para ver direitinho como a coisa acontece. É quase uma receita. Primeiro, o número de pets na cidade aumenta muito. Segundo, os espaços públicos, tipo calçadas, parques, começam a ficar cheios de sujeira. Aí se soma a falta de consciência de algumas pessoas e uma fiscalização que nem sempre dá conta. Pronto. Temos um problemão de higiene urbana e saúde pública nas mãos. E a conclusão do texto sobre isso é bem clara, não tem rodeio. Essa convivência entre gente e bicho na cidade precisa de regras, de atenção. Não dá para deixar rolar solto. Precisamos de políticas mais sérias e ações concretas para que todo mundo possa usar os espaços públicos de forma segura e limpa. Bom, e com tudo isso, a gente chega na nossa parte final, que é mais uma reflexão mesmo. O que será que essa transição silenciosa, como o autor chama, realmente significa para o nosso futuro? É aqui que o dilema fica claro, né? De um lado, os benefícios individuais são inegáveis. Os pets trazem alegria, companhia, ajudam a combater a solidão, tudo isso é verdade. Só que do outro lado, tem um impacto na sociedade como um todo. A reflexão que o texto propõe é, será que esse foco tão grande nos animais não está fazendo a gente, como coletivo, deixar de lado a importância de pensar nas futuras gerações? E o alerta final que a análise deixa é bem sério. Essa transição, que acontece sem muito alarde, pode ser um sintoma de que o crescimento populacional deixou de ser uma prioridade. E o ponto é, isso é uma mudança cultural profunda. E mudanças culturais desse tamanho, uma vez que se instalam, são muito, mas muito difíceis de reverter. Para fechar de vez, fica a pergunta que o autor joga no ar e que fica para a gente pensar. Se o nosso afeto e cuidado estão cada vez mais voltados para os pets, enquanto a ideia de ter filhos parece perder espaço, será que no fundo a própria convivência entre nós, seres humanos, está se tornando menos prioritária?
É uma pergunta e tanto para a gente refletir sobre o futuro que estamos silenciosamente construindo.